iniciando aqui mais uma vez o nosso podcast Papo de Bancário. Nós aqui somos representantes da categoria bancária. Eu, particularmente, sou diretor do Sindicato Bancário, do Banco Itaú, e tenho os dois convidados aqui que poderiam se apresentar aí para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá, eu sou Alexandre Caso, sou da Direção Nacional da Intersindical, sou dirigente sindical bancário aqui de São Paulo também. Hoje vai ser um dia legal porque a gente vai poder falar sobre diversos assuntos com a categoria bancária, que nem todo dia tem acesso às informações que a gente vai discutir aqui, falar um pouco de eleição, falar um pouco das lutas da categoria bancária e da classe trabalhadora. Olá a todos e todas, meu nome é Antônio Cordeiro, sou empregado da Caixa Econômica Federal e diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Agradeço o convite aqui para participar do podcast Papo de Bancário. Eu já vou iniciar aqui fazendo uma pergunta ao companheiro Cordeiro. A gente sabe que esse ano nós estamos terminando o ano com as eleições. E qual a importância das eleições na vida dos trabalhadores e na vida do bancário? Aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos uma eleição bastante polarizada entre dois candidatos. E queria que o companheiro Cordeiro falasse um pouco, porque nós sabemos que durante o debate dessas eleições se falou pouco, inclusive, das privatizações. Nós sabemos que o prefeito Ricardo Nunes abriu mão das ações que o município de São Paulo tinha na Sabesp, a Sabesp que era uma empresa pública, foi privatizada. Vamos ter que administrar agora essa questão principalmente dos preços e do atendimento social da água, que é um bem necessário, público. E que você fizesse alguns comentários também daqueles escândalos também, Cordeiro, que não foram resolvidos. Eu vi ontem nos jornais. Me parece que a juíza federal da 8ª Vara negou o pedido de arquivamento da chamada máfia das creches, né? E me parece que essa investigação continua, tem essa questão da máfia dos ônibus. Então, nós temos vários escândalos aqui no município de São Paulo que nós vamos ter que conviver aí com essa administração que infelizmente continua. Que você pudesse falar um pouco das eleições, principalmente aqui no município de São Paulo. Bom, Mané, primeiro agradecer o convite aí para participar do Papo Bancário, né? Apresentado por você, que é um militante histórico do movimento sindical. Temos o prazer de estar junto há muitos anos aí na batalha geral da classe trabalhadora. E sua pergunta ela é muito importante, porque, infelizmente, boa parte dos trabalhadores não tem muito interesse pela eleição. Infelizmente. Nós temos uma parcela significativa que não procura, inclusive, saber quem é o seu candidato a vereador, o seu candidato a deputado estadual, federal. Se você perguntar em quem ele votou 1 ano ou 2 anos depois, ele nem vai se lembrar. E muitas vezes não procura pesquisar o programa de governo dos candidatos a cargo executivo, como prefeito, governador, presidente da República, e nem o histórico desses políticos. Você citou aí a denúncia que a Polícia Federal fez contra o Ricardo Nunes, que quando ele era vereador ainda já se metendo em máfia de creche, né? Desvio de recurso público e tal. Ele tentou arquivar isso e a juíza federal continua com o processo. E quando a justiça
aceita e continua com o processo, é porque tem provas razoáveis de incriminação do prefeito. E a pessoa votou no prefeito com essa denúncia sendo apresentada e, infelizmente, não levou em consideração que tinha casos graves de corrupção na Prefeitura de São Paulo. Ao mesmo tempo, você citou a questão da privatização. A privatização não interessa para os trabalhadores. E também não interessa para o trabalhador bancário. Eu acho que o bancário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, não quer esses bancos privatizados, que esses bancos são importantes, são estratégicos para a população brasileira e dá uma garantia para o trabalhador bancário. E o trabalhador entra através de concurso público, tem um plano de carreira mais definido que os bancos privados, tem uma estabilidade no trabalho mais garantida que o pessoal do banco privado, tem menos perseguição quando faz suas lutas do que o trabalhador de banco privado. Então, os trabalhadores de bancos públicos, eles têm que valorizar que esses bancos continuem cada vez mais controlado pelo povo brasileiro. Quando a gente fala banco público, o banco não é do governo X ou Y, o banco é do povo brasileiro, que é quem paga imposto. E quando você citou o caso do Ricardo Nunes e também tem relação com o governo Tarcísio estadual, que fizeram uma privatização absurda da Sabesp, a maior empresa da América Latina na área de saneamento básico, que é o que garante que tenha água, que tenha tratamento de esgoto para milhões de pessoas e presta o serviço na cidade de São Paulo. E o Ricardo Nunes aceitou essa privatização da Sabesp como se fosse alguma coisa natural. E nós vamos ter prejuízo, como tivemos com o Enel na parte dos apagões, da falta de energia. Vocês imaginem quando a maioria dos bairros da nossa cidade não tiver água. Imagine a falta de água, se energia é ruim, imagine você não ter água, não ter tratamento da rede de esgoto. Então, enfim, essas empresas públicas estratégicas têm que continuar como empresas a serviço da população, prestando um trabalho, prestando um serviço decente para a maioria da população. E empresa privada interessa ter lucro, e lucro acima de tudo. E aí prejudica o trabalho para a maioria da população quando presta esse serviço. Cordeiro, eu sei que é um assunto um pouco difícil da gente debater, mas eu quero falar uma vivência pessoal que eu tenho e depois eu queria que você falasse sobre a próxima privatização que haverá aqui na cidade de São Paulo, que seria a privatização dos metrô. E eu os meus pais ainda são vivos, moram no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e são 2 aposentados. Eles recebem um salário mínimo, cada um, e a gente tem que estar acompanhando. E há 2 anos atrás, nós tivemos a privatização do sistema de água de Campo Grande, que hoje é o sistema Guarirobas. Foi vendida por uma empresa e a conta do meu pai, que era a conta de 2 aposentados, R$80, hoje nós estamos pagando em torno de R$300. E tentamos, através das minhas irmãs, ir na empresa, reclamar sobre esse aumento de custo, que você falasse um pouco sobre a questão do custo, que agora me parece que nós teremos o aumento do custo na água na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Com a privatização do metrô, me parece que novamente nós teremos um outro custo, que seria o custo do transporte. E você aí, como morador de Osasco, você usa muitos trens que vão se privatizar agora, a CPTM, né? Você falasse um pouco desse custo para os trabalhadores, para os bancários, que todos nós necessitamos, que você
fizesse esse debate com a nossa categoria e com os trabalhadores também. Boa questão relacionada a essa privatização do transporte público no estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana, que tem os trens da CPTM. Então, quem mora lá em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, utiliza o trem da CPTM. Assim como quem mora em Franco da Rocha, Francisco Morato, também utiliza o trem. E também nas regiões de Guarulhos, do ABC, enfim. O transporte por trem, ele é muito importante e ele é insuficiente, porque deveria ter mais investimento nesse transporte em toda a região metropolitana. Por exemplo, o governo Tarcísio agora quer fazer ampliação da rodovia Raposo Tavares, mas se recusa a fazer uma linha de metrô ou mesmo trem da CPTM até a cidade de Cotia, Vargem Grande Paulista. Então, se nós tivéssemos trem naquela região, o pessoal não perderia todos os dias, horas e horas, no transporte de ônibus, no seu carro para vir para São Paulo, porque o transporte de metrô e de trem é um transporte confortável, ele tem mais agilidade, então você teria até mais economia de combustível e preservava mais o meio ambiente, porque as pessoas deixariam o seu carro em casa. As pessoas têm ido de carro superlotado às cidades da região metropolitana por conta das dificuldades no transporte coletivo. Os ônibus, cada vez menos, que são empresas de ônibus privadas, na cidade de São Paulo e na ampla maioria das cidades da região metropolitana, tarifa cara. O empresário de empresa privada de ônibus, ele não cumpre aquele horário que ele deveria cumprir de colocar os ônibus para levar os passageiros. E aí, além da tarifa cara, a gente tem o transporte de péssima qualidade, sempre superlotado, principalmente no horário de pico. E o metrô, a mesma situação. O metrô já era para estar espalhado pela região metropolitana toda, e não só em alguns bairros da cidade de São Paulo. Isso significa investimento público. E agora o Tarcísio, apoiado pelo prefeito da cidade de São Paulo, querem privatizar ainda mais o metrô e o transporte da CPTM. Isso é um absurdo, porque esse pessoal visa lucro. Cordeiro, nós bancários, nós seremos atingidos essencialmente por um público muito grande que você, como morador de Osasco, você sabe, em Osasco nós temos a CPTM, temos o Bradesco, aproximadamente 15 mil trabalhadores. Acredito que a maioria das pessoas se deslocam para a cidade. Alguns moram ali na região, mas a grande maioria deve se deslocar pelo metrô e pelos trens para trabalhar na Cidade de Deus. No caso do Itaú, nós sabemos que a matriz do banco é aqui no metrô Conceição, mais de 24 mil trabalhadores. Então, me parece que a privatização desses dois sistemas irá afetar profundamente a categoria bancária. O que demonstra que nós temos que manter essa preocupação e tentar fazer lutas sociais, políticas, para impedir que esse processo continue caminhando nesse sentido. Que você falasse um pouco sobre, não sei como, me parece que tem também uma grande concentração da Caixa Econômica Federal, mas vai afetar profundamente a categoria bancária. Exatamente, Mané. Nós temos uma situação que, às vezes, tem colegas bancários que, às vezes, não têm a informação adequada e acaba defendendo privatização. Privatização, para o bancário, é um tiro no pé. É contra os interesses do próprio trabalhador. O trabalhador bancário, boa parte deles utiliza o transporte ou de metrô, ou de ônibus, ou trem da CPTM.
Então, se privatizar esses setores, vai piorar a qualidade do serviço e aumentar o valor da tarifa. Então, vai ficar mais caro e com uma qualidade pior. Então, nós temos que exigir que o transporte público ele seja oferecido pelos governos estaduais e pelos governos municipais, com apoio do governo federal no financiamento e tal, porque nós já devíamos ter linhas de metrô para todas as regiões, não só da cidade de São Paulo, mas na região metropolitana. Tínhamos que ter trens rodando o estado de São Paulo todo. E, infelizmente, no Brasil tem a política de priorizar o transporte rodoviário, que polui, que desgasta o meio ambiente, que cria um trânsito infernal. Boa parte dos problemas de saúde dos trabalhadores são as horas que fica preso no trânsito. Então, você ter uma qualidade na viagem, no transporte, é importante para todos os trabalhadores e para o trabalhador bancário também. Como é que ele vai vir de carro para Paulista, para o centro de São Paulo, para algumas regiões, o custo que ele vai ter com estacionamento, o tempo que ele vai ficar parado no trânsito, o gasto com gasolina, com combustível. Então, essa situação ela não pode existir, das pessoas acharem que a privatização vai beneficiar o trabalhador. Nessa área e na área dos bancos e empresas públicas, é melhor que continuem sob o controle do povo brasileiro, através dos governos federais, estaduais e municipais, que nós temos mais condição de fiscalizar e exigir qualidade e um preço adequado. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para o nosso companheiro Alexandre. Alexandre, além de bancário, como eu, ele ocupa um cargo específico, ele é o nosso diretor da Intersindical Central sobre relações institucionais. Então, você está sempre fazendo aquela ponte com o Congresso Nacional, com essas medidas provisórias, com decretos-leis. É um debate bastante pesado. A pergunta, Alexandre, na semana passada nós tivemos um movimento que mobilizou os trabalhadores no Brasil inteiro, principalmente a população mais jovem, que é essa população que hoje, devido a todas essas reformas, tem seguido essa escala 6x1. E a gente percebe que as pessoas não aguentam mais trabalhar nesse ritmo. E eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa categoria, que eu sei que nos últimos 3 anos aí do Bolsonaro, você foi um dos que teve que correr muito, teve que ir em vários gabinetes, teve que articular muito, porque em diversos momentos nós corremos o risco de voltar a trabalhar nos finais de semana, no sábado, às vezes no domingo, e que você falasse um pouco dessa importância da gente manter os nossos direitos, mas da gente também ter apoio, ter organização social, porque foi uma luta muito difícil. Conseguimos manter o direito ali na unha. Que você comentasse um pouco, Alexandre, sobre isso. Bom, Mané, primeiro quero agradecer o convite, e para mim é uma honra poder estar ao lado do Cordeiro, um cara que eu aprendo todos os dias, está do teu lado, né? São 2 militantes históricos da categoria bancária, né? Que tem muito a ensinar para nós. Então, acho que esse vai ser um debate muito rico hoje, para a gente poder dialogar com a categoria bancária. Mas eu vou falar um pouco aqui do Legislativo, né, que é onde a Secretaria de Relações Institucionais tem atuado, da Intersindical, seja no Senado, seja na Câmara, e esse projeto, né, que tentou fazer com que os bancários e bancárias trabalhassem aos finais de semana. Imagina o grau de adoecimento que tem na categoria bancária, grau de pressão, assédio moral,
todo tipo de assédio e você estender isso também para o final de semana. Mas o problema não é só esse, né, que a gente enfrenta lá no Congresso Nacional. A gente enfrenta diversos ataques aí à categoria bancária. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco dessa importante vitória que a gente teve. Conseguimos arquivar esse projeto. Isso é uma vitória da categoria bancária, uma categoria forte, organizada, e quem está dentro das agências, dos locais de trabalho, pode ter certeza. Tem dirigentes, tem sindicatos, tem confederações, federações que lutam de forma organizada dentro do Congresso Nacional para defender os interesses da categoria. Porque não basta ter uma convenção coletiva nacional, porque hoje se ataca os direitos da convenção coletiva nacional através de medida provisória, de novas legislações que são discutidas dentro do Congresso Nacional. Nós já tivemos retrocessos significativos e agora a gente teve vantagem. Mas você abriu esse podcast, Mané, falando com o Cordeiro sobre as eleições. Isso tem tudo a ver com eleições, né? Porque quem a gente elege para o executivo, seja o presidente da República, seja o governador do estado, seja o prefeito da cidade, ou para o legislativo, cargos de vereadores, de deputados estaduais, federais, senadores, eles decidem a vida da gente todos os dias, a todo momento. E nem sempre decidem da melhor forma. Então, eu acho que a gênese, o básico, o início de tudo, é a gente entender em que lugar que a gente está dentro da sociedade, que a gente costuma chamar de consciência de classe, né? A gente precisa saber quem é que a gente é. A gente está em qual situação dentro da sociedade? Nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Nós saímos de casa todo dia para vender a nossa força de trabalho, para levar a nossa mão de obra lá, seja para o banco, para uma gráfica, para um posto de gasolina, para poder receber no final de um mês o dinheiro que vai pagar a escola da filha, a casa própria, para botar comida no prato. É para isso. A gente só sobrevive dessa maneira. Então nós precisamos colocar lá dentro, seja do legislativo ou do executivo, gente que defenda os nossos interesses, pessoas que são nossos pares, pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras como a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar o caso concreto, né, que dialoga com a categoria bancária, que é para os bancários e bancárias que a gente está falando aqui hoje, se você pegar o caso concreto desse projeto, esse 1043/19, que tentava fazer com que bancários e bancárias trabalhassem aos finais de semana, quem pautou o projeto, vamos ver qual é o partido, vamos ver quem é esse parlamentar, quem lutou para arquivar o projeto, para que esse projeto não fosse para frente e para que os bancários e bancárias não necessitassem de trabalhar aos finais de semana. Vamos ver quem foram esses parlamentares, vamos ver quem foram esses partidos. E pode ter certeza, esses lacradores de internet, esses novos influencers que se tornam parlamentares e que as pessoas acham que vão resolver o problema do mundo, assim, não foram as pessoas que eles estão vendo na internet, pregando contra tudo e contra todo, contra costumes, contra uma série de coisas. As pessoas e os partidos que defendem a classe trabalhadora, e esse projeto é um exemplo, são as pessoas mais atacadas por um campo que é o campo, nós temos que deixar claro, é o campo da direita, é o campo que faz discurso, que vai para a internet, mas que na hora de votar, e nós vamos fazer um trabalho aqui na Intersindical, inclusive, de denunciar todos os partidos parlamentares. Na verdade, com ele não é uma denúncia. Na verdade, é abrir a caixa preta do Congresso Nacional e dizer: você gostou desse cara? Ele fez uma boa fala na internet para você? Legal. Agora vê como é que ele vota. Esse cara e o partido dele foram responsáveis por tirar vários direitos de você. Só para fechar um pouco essa questão, que eu sei que você quer fazer uma outra pergunta, vamos pegar o exemplo da reforma trabalhista. Aqui na Intersindical nós vamos pegar um programa, fazer sobre reforma trabalhista. E vamos falar o seguinte: quem foram os partidos que votaram a favor da reforma trabalhista?
O que significou a reforma trabalhista como um retrocesso em direitos históricos da classe trabalhadora, nós vamos saber quem é quem. Então, isso é muito importante, Mané, a gente deixar claro quem está do nosso lado, quem não está do nosso lado. Porque falar na internet é fácil. Eu quero ver as votações dentro do Congresso Nacional na defesa dos direitos. Agora, hoje, nós estamos falando da categoria bancária. Foram os partidos de esquerda, me desculpe, eu não estou querendo aqui polarizar esquerda e direita. Eu estou trazendo o concreto. O concreto é o voto. O deputado, o parlamentar, levantou a mão para fazer o quê? Para fazer o bancário trabalhar aos finais de semana. De que lado é esse deputado? De direita. Quem foram os partidos e parlamentares? Nosso companheiro Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, foi quem comandou a audiência pública, que chamou a audiência pública, que a gente conseguiu virar o debate e provar que não tinha necessidade de trabalhar aos finais de semana. Então, esse é um grande exemplo de tudo que acontece dentro do Congresso Nacional, quem está do nosso lado e quem está contra nós. O Cordeiro, acho que tem bastante experiência nisso. O Cordeiro já foi parlamentar, já foi vereador por mais de um mandato, tem muita experiência, sabe muito bem dessa imagem equivocada que a gente tem de esquerda e de direita. Eu nem gostaria de usar essa expressão, esquerda ou direita, mas olha quem são os partidos, seja ele de esquerda ou direita, que estão defendendo os interesses da classe trabalhadora. Esse é o centro do debate. Não, Alexandre, você terminou levantando a preocupação que eu queria que você fizesse aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Todo projeto em Brasília, ele tem nome e CPF. E nome tem o parlamentar que apresenta, tem o partido. Então, quando você faz esse resgate e você mostra para as pessoas, para os eleitores, para os trabalhadores, qual foi a postura desse parlamentar, eu acho que a gente faz com que o voto seja um pouco mais valorizado, né, Cordeiro? Porque eu sempre ouço você falando, olha, quem apresentou esse projeto foi esse partido político, foi esse parlamentar. Então, eu acho essa preocupação que você tem levantado, que todo projeto tem nome e tem CPF. Então, todo projeto tem nome, tem CPF e tem lobistas que trabalham de forma pesada dentro do Congresso Nacional. E, infelizmente, dentro do Congresso Nacional hoje, a grande maioria é formada por empresários que foram eleitos, tanto senadores quanto deputados federais. Isso não acontece só no Congresso Nacional, isso acontece em todas as casas legislativas, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores nas cidades, em todos os lugares. Por isso que eu comecei dizendo o seguinte, nós precisamos se situar dentro da sociedade, saber qual é o nosso papel, aonde a gente está. Eu sou um trabalhador, eu trabalho, cumpro o meu horário de trabalho, recebo no final do mês e pago minhas contas, ponho comida no prato do meu filho, pago a casa própria que eu comprei, e é disso que eu vivo. Eu não tenho outra renda. Então, o meu interesse é que a classe trabalhadora tenha direitos. A reforma trabalhista, ela ignorou uma coisa muito importante, que é a desigualdade material. O patrão decide quando ele te contrata, é o patrão que decide quanto você vai ganhar, é o patrão que decide o que você vai fazer, é o patrão que decide aonde você vai trabalhar e é o patrão que decide a hora que ele vai te descartar. Isso tem nome, desigualdade material. A reforma trabalhista não levou em consideração isso e colocou como se houvesse dois campos com a mesma força, dizendo, nós temos que dar liberdade. É liberdade econômica, é liberdade para as partes negociarem. As partes não têm poder igual. As partes precisam da proteção do Estado. Eu não gosto da palavra proteção, porque, na verdade, não é uma proteção. É equilibrar a relação capital-trabalho. Porque o poder está todo dentro do capital e o trabalho precisa ter direitos. Para isso, nós temos uma CLT para garantir direitos, né, para colocar limites. A gente tem essa discussão aí que a gente acabou de falar
de trabalhar os finais de semana, mas não vai dar tempo da gente falar nesse programa, mas para quem não sabe, não se trabalhava 8 horas por dia, né? Na categoria bancária não se trabalhava 6 horas por dia. Antigamente não existia limite de horas de trabalho. Lá atrás, eu não me lembro exatamente o ano, mas é uma luta lá de trás que a gente chegou a definir uma jornada de trabalho. E a gente vem desde lá de trás batalhando por isso. Alexandre, eu queria que você fizesse algum comentário sobre esse movimento que começa a surgir em todo o país. Nós tivemos manifestação em 12 capitais. E o que me chamou a atenção, Alexandre, foi a entrevista de uma jovem, mãe, inclusive, ela dizendo o seguinte: as pessoas me perguntam o que eu faço, e eu faço o seguinte: eu trabalho de segunda a sábado. Sábado eu consigo dormir no domingo até meio-dia, eu vou na feira, vou ao mercado, volto em casa, pego o meu filho, brinco com ele, põe no colo e volto a dormir. Então, me parece que esse movimento, ele é um movimento, por isso o próprio título do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, ele é um movimento pela vida, porque as pessoas estão adoecendo, principalmente as mulheres. A gente percebeu muitas mulheres, muita juventude, e me parece que as pessoas querem voltar a discutir isso novamente. Então, que você falasse um pouco dessa mobilização que está acontecendo no país, que nós aqui do movimento sindical estamos apoiando também, mas que é necessário voltar a discutir isso novamente no Congresso Nacional, com os candidatos, não só a presidente da República, mas a governadora, a prefeito, porque me parece que tem muita gente adoecida. Que você falasse um pouco sobre isso. Esse foi um presente que a gente ganhou, né, enquanto sociedade. Começou com o Rick, com um vídeo de desabafo que viralizou. O Rick, que agora foi eleito vereador no Rio de Janeiro, foi um vídeo de desabafo que viralizou porque ele capturou a angústia de uma sociedade. Essa escala 6x1, eu não sou o primeiro a dizer isso, ela é desumana. Ela é desumana. Ninguém pode trabalhar 6 dias por semana e descansar 1. Porque, na verdade, esse 1 dia que você vai descansar, na verdade, só vai descansar. E não dá tempo de descansar, porque o descanso não é só o descanso físico. O descanso exige o lazer de você estar com os seus, de você ter lazer com os seus. Levar o filho para jogar uma bola, ir com a companheira, com a esposa no cinema, ir a um teatro, sair para comer. Ir na igreja, né, Alexandre? Ir na igreja, né? E assim, ter uma convivência social. Não tem como. E isso foi uma grata surpresa, porque viralizou, é um movimento que veio da base da sociedade, né? E isso dialoga com aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco, quem é quem dentro do Congresso Nacional, né? Porque logo de cara, alguns parlamentares, e me desculpa falar, não estou querendo polarizar, de direita, já se levantaram para dizer que era um absurdo, fazendo comparações com... Não, porque o empresário trabalha todo dia e não sei o quê. Não. E eles logo perceberam o quanto ficou ruim esse tipo de declaração e já começaram a mudar o tom das declarações, percebendo que existe uma pressão da sociedade. A deputada federal Érica Hilton, que nós vamos conversar com o seu mandato, Érica, nós da Intersindical aqui vamos procurar o teu mandato,
para discutir sobre essa escala 6x1. A Intersindical está junto nessa luta, junto com os trabalhadores e trabalhadoras que fazem a escala 6x1, pelo fim da escala 6x1. A Intersindical vai apoiar a PEC que você está protocolando, que você já conseguiu as assinaturas, e nós vamos conversar com o seu mandato, lembrando aqui, dialogar com o mandato da deputada federal Érica Hilton. Alexandre, eu gostaria que você concluísse aí a sua fala e um pouco eu queria ouvir o Cordeiro também sobre Cordeiro. isso. Não, mas aí eu faço para vocês dois. Na realidade, a gente ouviu alguns parlamentares, até as pessoas começaram a rir, dizendo que isso quebraria o comércio, isso quebraria algumas pequenas empresas, e as pessoas começaram a rir porque quando foi assinada a Lei Áurea, muita gente dizia que o Brasil quebraria, que você não poderia discutir outras formas de trabalho. E a Lei Áurea foi assinada, os trabalhadores passaram a ter alguns direitos mínimos e o país continuou se desenvolvendo. E a mesma cantilena se volta, infelizmente, em cima de alguns representantes dos trabalhadores, dizendo, isso vai quebrar, isso vai inviabilizar o país, e ninguém resgata aquilo que a gente tem nos ditos países civilizados, desenvolvidos, tipo, na França já tem a jornada 4x3, na Alemanha. Por quê? Porque me parece que na medida que o trabalhador tem um descanso, tem um respeito, ele se torna mais produtivo. A pessoa que trabalha bem, ela pode trabalhar menos e ela produz muito mais. Que vocês dois encerrassem essa fala levantando isso. O Cordeiro vai lembrar melhor do que eu, todas as vezes que se trouxe, que foi apresentada uma proposta de novos direitos, né, de uma melhoria de vida para a classe trabalhadora, os grandes jornais brasileiros estampavam nas suas manchetes. O 13º foi assim, que ia quebrar todas as empresas. O FGTS foi assim. Férias, né, Alexandre? As férias. Então, assim, isso se repete todas as vezes. E agora acontece com o fim da escala 6x1 e a discussão em torno do texto dessa PEC aí para fazer o trabalho, trabalha 4 dias e descansa 3. Né? Eu acho que o Cordeiro tem uma memória melhor que a minha sobre isso. Ele conhece mais a história, inclusive. Na realidade, esse tema do fim da escala 6x1, em que o trabalhador trabalha 6 dias e folga apenas 1, e é bom lembrar que a maioria dos trabalhadores, quando folga um dia, ele faz de maneira rotativa, não é no domingo, boa parte. Às vezes trabalha 6 dias e folga na segunda, às vezes folga na terça. E no final de semana, no domingo, seria uma vez a cada 6, 7 semanas. Então, é um tipo de jornada de trabalho degradante, cruel. Nós não podemos aceitar que no mundo, quando a tecnologia avança, todas as áreas está aí, o sistema tecnológico que faz com que deveria diminuir a intensidade do trabalho e ter redução das jornadas de trabalho, nós temos essa situação de penalizar cada vez mais o trabalhador. Todas as conquistas, conforme o Alexandre disse, sempre tiveram resistência dos patrões, dos políticos vinculados aos patrões. Por isso que é bom isso que o Alexandre disse, as pessoas saberem como vota cada deputado, cada senador. A maioria lá está votando pelos interesses dos patrões, dos empresários e não dos trabalhadores. E nós queremos aprovar o fim da escala 6x1. O ideal é que seja nesse patamar que o Mané disse, que alguns países já estão avançando
para você trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Parte das empresas da Alemanha, da França já fazem isso. Nós, bancários, estamos lutando para essa jornada de 4x3, que é trabalhar 4, folgar 3. Já tratamos desse tema na última campanha salarial, mas nós temos consciência de que os trabalhadores têm que descansar pelo menos 2 vezes por semana de forma direta. Sábado e domingo, ali um final de semana tranquilo. No limite, talvez domingo e segunda, mas isso um processo de negociação coletiva. A regra é que o descanso seja sábado e domingo. Essa é a regra que a gente deveria observar. E aí a gente fica chateado, né? Porque, infelizmente, nem todos os sindicatos ainda estão envolvidos nessa luta. Nós achamos que os comerciários, por exemplo, a ampla maioria dos comerciários fazem essa escala 6x1. Então, todo o sindicalismo comerciário deveria estar nessa luta. O Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing, que faz 6x1. O Sindicato dos Trabalhadores na área de logística, correspondente bancário, nas lojas, nas farmácias, nos mercados, na área de transporte. São milhões de trabalhadores que têm apenas um dia de descanso por semana. E esses trabalhadores, eles se deslocam muitas vezes 1 hora, 1h30, 2 horas de condução para ir voltar no seu trabalho. Então, ele teria que ter, no mínimo, a garantia de 2 dias de folga de semana. E o ideal é que nós chegamos a ter 3 dias de folga ou 4x3. Isso é civilidade. Isso é preservar a saúde. Isso é preservar a família interagindo. A vida, né? A vida. É preservar que a pessoa tenha os direitos garantidos dela ir na sua igreja, dela ir ao cinema, dela ir passear no parque. Isso é fundamental para a saúde dos trabalhadores. E o movimento sindical só tem sentido de existir se for para defender os direitos dos trabalhadores. Então, todos os sindicatos teriam que se envolver nessa luta pelo fim dessa tragédia que é obrigar o trabalhador a folgar só 1 vez por semana. E tem trabalhador que não folga nem 1 vez por semana. Trabalha todos os dias. Então, isso tem que ser revertido em favor da vida, em favor da saúde dos trabalhadores e em favor de ter uma sociedade mais civilizada, que você respeite as pessoas. Não tem sentido você ter um empresário que viaja, né? O pessoal fala que trabalha todos os dias, viaja, e o seu empregado ali se matando de trabalhar. Que vai nos restaurantes, esse empresário, que vai na sua igreja, e o trabalhador não tem esse direito. Então, nós temos que garantir direitos iguais para todos, e essa folga de pelo menos 2 dias por semana, ela tem que ser garantida. Eu sou mais idoso aqui, eu sou da época que não tinha abertura de comércio em domingo. Domingo era o dia de você estar com a sua família, ir na sua igreja. Não tinha folga em domingo. E daí o comércio começou a abrir domingo, daí que começou a abrir à noite, começou a escancarar outras áreas da economia, começaram a funcionar sábado e domingo, nos finais de semana. Então, são poucas categorias hoje que têm a garantia de 2 folgas por semana. Uma delas é o bancário. E aqui nós estamos dizendo para o bancário: colega bancário aqui de São Paulo e do Brasil inteiro, se você não está trabalhando sábado e domingo, agradeça ao seu sindicato. Agradeço ao nosso colega aqui, Alexandre, que ajudou a fazer essa batalha em Brasília, pressionando o Congresso Nacional. Eles queriam abrir banco sábado e domingo, queriam colocar agência bancária dentro de shopping center para você ter que vender produto no sábado e domingo. Quem impediu esse tipo de escala de trabalho para o bancário foi os sindicatos dos bancários do Brasil todo. É um sindicalismo forte e atuante. E nós queremos agora que todos os outros sindicatos sigam o exemplo de bancário.
pelo menos sábado e domingo tem que ser dia de descanso. A regra é essa. E vamos avançar para ter, quem sabe, a curto, médio prazo, o descanso de 3 dias por semana. E é importante, Mané, só acrescentar aqui a fala do Cordeiro. Em algum momento a gente viu pessoas defendendo, não, isso aí tem que estar isso aí a gente resolve no acordo coletivo. Não, não é no acordo coletivo. É via proposta de emenda constitucional. Tem que estar na lei, tem que estar na Constituição. Se for matéria constitucional, tem que alterar a Constituição. Se for matéria infraconstitucional, tem que alterar a lei. Porque tem sindicatos, categorias que são fortes. Vamos citar bancários, petroleiros, químicos, metalúrgicos. Tem diversas categorias fortes. E sindicatos fortes e grandes que são organizados. Mas tem sindicato que é pequeno e que tem pouca força política para poder fazer virar para a sua categoria ou para a sua base ali uma luta tão pesada como essa, porque vai ser uma luta muito pesada para a gente poder aprovar essa proposta de emenda constitucional. Lembrando que ela é votada em 2 turnos, né? Não é fácil. Não dá para colocar e falar, não, resolve no acordo coletivo. Você vai ter parte da classe trabalhadora, como a gente tem hoje, que trabalha com uma jornada, e tem a outra parte que vai continuar trabalhando 6x1. Tem que ser resolvido via uma PEC, né? Então nós precisamos dar apoio a essa PEC, precisamos estar na luta, nas ruas, junto com todas essas categorias que o Cordeiro lembrou muito bem. Nós estamos juntos, nós vamos lutar junto para poder aprovar essa PEC e que não seja via acordo coletivo. Você pode resolver via acordo coletivo detalhes, mas não trabalhar ou não 6x1. Tem que estar na lei, tem que estar na Constituição, que não se trabalha 6x1 e nós precisamos acabar com essa escala 6x1. Alexandre e Cordeiro, para a gente concluir, a gente tem visto aqui na televisão, nos jornais, até um pouco estarrecido essa tentativa de golpe que tentaram fazer. Só que uma coisa que chocou muito a gente, agora com as escutas telefônicas da Polícia Federal, a tentativa, inclusive, de assassinato, né, do presidente Lula, assassinato do vice-presidente Geraldo Alckmin e assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Ontem os jornais noticiou, me parece que já tem 37 pessoas indiciadas, 25 militares, 5 generais, 1 almirante. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, e muita gente ainda defendendo nos meios de comunicação a questão da anistia. Na democracia, a gente tem convivido ultimamente com um grupo político que, em nome da democracia, ela defende, ela corrói e ela defende o fim da democracia. Então, me parece que a nossa democracia ela está num momento extremamente crítico, aonde nós temos pessoas que estão sabotando a democracia e que deverão ser averiguadas, ser investigadas e julgadas. E julgadas devem pagar por isso. Então, eu queria que vocês fizessem um comentário final sobre isso, sobre essa tragédia que nós estamos tendo que administrar e a necessidade, inclusive, nossa, de defender a democracia. Porque na democracia a gente pode ter divergência, mas a gente não pode matar o outro, né? A gente não pode defender as piores condições que a gente via e a gente vê o que essas pessoas defendem. Que vocês falassem sobre isso e sobre esse processo nosso aqui de defesa da democracia. Então, eu acho
toda a população brasileira deve ter ficado estarrecida, indignada, com essa notícia de que queriam dar um golpe mesmo militar no nosso Brasil, militar e com setores aí da política, né? Inclusive está envolvido o PL, o partido do presidente Bolsonaro, nesse tipo de golpe, e que eles pretendiam assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso não é pouca coisa. Eles queriam matar essas pessoas. Eles já tinham planejado que iam envenenar o Lula e o vice-presidente Alckmin, e que, no caso do Alexandre de Moraes, ele seria sequestrado e fuzilado. Fuzilado. Tinham fuzis, armamentos. É um troço doido. Isso ocorreu no Chile, quando o Pinochet deu o golpe lá em 73, matou o presidente Salvador Allende e depois matou milhares de pessoas. E comandado por um general, né, Codinho? E comandado por general. Então, se eles tivessem conseguido efetivar o golpe no Brasil, matariam milhares de pessoas. Matariam todo mundo que se colocasse na oposição. Então, o mérito do governo Lula, além de retomar os programas sociais, que são muito importantes, retomar a distribuição de renda, mas o grande mérito desse terceiro mandato do governo Lula é salvar a democracia. O Lula salvou a democracia no Brasil e salvou em aliança com o Supremo Tribunal Federal e com esse trabalho de investigação feito pela Polícia Federal, que estão punindo os assassinos da Marielle Franco, que também foi um assassinato político, uma vereadora fuzilada durante o dia numa área central do Rio de Janeiro, e agora eles iam matar o Lula, matar o Geraldo Alckmin e matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde nós iríamos chegar? Depois teriam que matar milhares de pessoas no Brasil, porque teria uma guerra civil. E que era o presidente do TSE na época. E na época o Alexandre de Moraes era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. E pela lista indiciado, o Bolsonaro está na linha de frente disso. O Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro, segundo as informações que a gente tem do inquérito divulgado pela imprensa, a reunião que planejou matar o Lula, matar o vice-presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal foi na casa do general Braga Neto, candidato a vice no Bolsonaro. General. Então, infelizmente, esse setor envergonhou as Forças Armadas no nosso país. Nós tivemos até declaração recente de ministros militares dizendo que ficaram chocados, envergonhados, tristes, porque esse não é o pensamento da maioria dos militares, da maioria dos trabalhadores na segurança. Não dá para aceitar um tipo de sociedade em que você tem divergência política, mata o seu adversário político. Quer dizer, o processo de anistia não pode existir. Não, de hipótese alguma. Aqueles que tentaram dar o golpe ainda em 2022, porque esse foi tentado em dezembro de 2022, aqueles que tentaram dar o golpe em 8 de janeiro de 2023, não tem que ter anistia nenhuma, tem que ser punido. O rigor da lei, da investigação, direito de defesa, eles estão tendo, tanto que esse processo está tramitando de maneira longa já, né? 2 anos, e o Bolsonaro ainda nem iniciou o processo de julgamento dele. Ele foi indiciado pela Polícia Federal e agora vai ter uma denúncia, provavelmente do Procurador-Geral da República, e depois julgamento no STF. Não só o Bolsonaro, mas algumas dezenas de militares, de políticos, de empresários que tentaram assassinar os seus adversários políticos. Então é um absurdo. Ainda bem que a democracia prevaleceu no Brasil e a população tem que entender que é melhor viver num ambiente democrático do que num ambiente de violência e guerra civil permanente por políticos. Já pensou se os prefeitos resolver matar o seu adversário?
os vereadores, os governadores, um matando o outro, onde nós vamos chegar? Alexandre, eu queria que você, como você tem convivido mais em Brasília, essa dificuldade e essa preocupação que a gente deve ter de votar em pessoas que boicotam a democracia. Que você falasse um pouco, a gente já sabe aí de vários parlamentares que sabiam, né? Eu vi a entrevista de vários deles com o mesmo teor do golpe, falando como seria, quais os passos. No mínimo, a gente fala sobre o processo de cassação, mas me parece que não é só cassação. Que você falasse um pouco dessas pessoas que ainda continuam aqui disputando o voto popular, disputando a população, e uma coisa que eles querem destruir, né? Que você falasse um pouco e encerrasse o nosso podcast sobre isso. Mané, chega a ser engraçado, mas não é engraçado. A gente falou daqueles parlamentares que votam contra os direitos da classe trabalhadora, que votaram a favor das medidas provisórias no governo anterior do governo Bolsonaro, que queria retirar direitos da classe trabalhadora, que votaram a favor da reforma trabalhista, que aumentou a desigualdade material na relação capital-trabalho, ou seja, quem é patrão e quem é empregado, aumentou o poder dos patrões, né? Dificultou o acesso do trabalhador e da trabalhadora à justiça do trabalho. Na época eles faziam uma comparação, Cordeiro, você que é advogado, eu não sou advogado, mas eu vi muitos advogados fazendo a seguinte comparação. Eles falam que o Brasil tem milhares de processos na justiça trabalhista muito acima de outros países e tal, a demanda é muito grande e tal. E aí se levantou o número. A grande maioria, acho que 70% a 80% das ações eram de ações que reivindicavam os direitos não pagos na rescisão contratual. O cara demite e não paga. Aí o trabalhador vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Ele tem que entrar na justiça. Na reforma trabalhista, eles inclusive colocaram empecilhos para que esse trabalhador e trabalhadora entrassem na justiça. Então, ou seja, a reforma trabalhista foi um enorme retrocesso, foi um divisor de águas. A gente retrocedeu não sei quantos anos, né, nas conquistas e lutas que a gente, nas grandes conquistas que a gente teve. E a coincidência é o seguinte: esses mesmos parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista, que queria fazer você, bancário, trabalhar sábado e domingo, adoecer, receber assédio moral e tudo mais, tirar o teu direito de ir à igreja, de encontrar família, né, de ter uma vida de lazer social com os amigos, ter uma vida social. Esses mesmos caras que defendem a anistia são os mesmos que votaram a favor da reforma trabalhista, que queriam implementar o trabalho do bancário a final de semana e que defendem a anistia para esses golpistas do 8 de janeiro, que não foi só 8 de janeiro, porque isso foi planejado há muito tempo, né? E às vezes a gente vê, eu fico horrorizado quando eu vejo algumas declarações na internet dizendo é a dona Maria lá não sei da onde, do Rio Grande do Sul e papapá. Mas pode ser quem for, todo mundo está sujeito à lei. Todos nós estamos sujeitos a uma lei que limita as suas ações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não me interessa se é a dona Maria, se é o seu José, ou se é o quadrilheiro que bolou esse plano para poder dar um golpe. Porque, assim, ali era uma das etapas do golpe. Essas pessoas todas, talvez algumas de forma inconsciente, até inconsciente não, assim, inocente, foram massa de manobra. Aquele povo todo, na hora de quebrar lá o Supremo Tribunal Federal, invadir Brasília, quebrar o Supremo Tribunal Federal, quebrar a Câmara dos Deputados, quebrar
o Senado Federal e fazer aquele ataque, aquilo era uma parte do plano, para que depois viesse uma GLO. Nós temos que lembrar que foi encontrado na casa do Anderson Torres uma minuta do golpe, escrevendo uma GLO que tinha como pressuposto ocorrer o que ocorreu no 8 de janeiro. Aquele documento na casa do Anderson Torres, que falava em GLO, aquele documento não teria a menor validade se não existisse o 8 de janeiro, a quebradeira total, a quebra da ordem. Então, eles são quadrilheiros. É isso que eles são, quadrilheiros. Eles bolaram o golpe com diversas fases, com o pré-golpe, com o golpe, com o pós-golpe, prendendo todo mundo e até eliminando. Se fosse necessário. Se fosse necessário. Isso está muito claro. Isso não é fantasia, opinião, isso é o concreto. E o que se levantou agora em relação a esse absurdo de querer envenenar o presidente da República, de querer envenenar e matar o vice-presidente da República, de querer matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro que, na época, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, isso passa do absurdo. Isso está cabalmente comprovado naquilo que ainda vai ser levantado esse sigilo, nas provas que a Polícia Federal encontrou, não só no telefone do Mauro Cid, mas tem diversas outras fontes que vão vir à tona aí, e é importante que a sociedade saiba, para que a gente não entre naquela história, naquela narrativa de perseguição a este ou aquele. Não existe perseguição quando você tem um fato concreto. Diferente do que aconteceu com Lula, que não houve um fato concreto, houve uma perseguição. Então, Mané, esses caras têm que ter o amplo direito à defesa, né, direito ao devido processo legal, e desde que provado, eles precisam ser condenados e pagar pelos crimes, pelos graves crimes, pelos vários crimes que eles cometeram contra a democracia. A gente tem uma democracia perfeita no Brasil? Não, nós não temos uma democracia perfeita, mas nós temos uma democracia. E na democracia você não elimina o outro. Você vence o adversário. Ele não é o seu inimigo. Esses caras tratam os adversários como inimigo a ser eliminado. Quando a gente fala em eliminado, é ser assassinado. Nós temos que deixar claro isso. É isso que significa ser eliminado. E é dessa maneira que esses caras se comportaram, para eliminar todos os, na visão deles, inimigos. E eles têm que ir para a cadeia, mas antes eles têm que ter direito ao devido processo legal, a ampla defesa, e vai ficar provado que eles cometeram todos esses crimes, eu tenho convicção disso. Nós, nesse momento, a gente agradece a atenção e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Encerramos aqui o nosso papo de bancário, dos bancários na luta da Intersindical, e deixamos aberto aí aos nossos dois companheiros que fizeram essa fala conosco nesse dia de hoje, para que a gente continue discutindo aqui com a nossa categoria, com os trabalhadores, até porque nós estamos aí diante de uma realidade bastante difícil, mas a gente tem que continuar aí na luta, na mobilização e na discussão e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, passo aos nossos dois companheiros para fazerem um encerramento e agradecemos todos os bancários e todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço o convite aí, Mané, para estar aqui junto com esse papo de bancário, o podcast aqui do Coletivo Bancários na Luta, que atua no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Dizer para os trabalhadores bancários que estão nos ouvindo, vendo, que é muito importante fortalecer o seu sindicato, que os bancários não estão cumprindo a jornada 6x1, como a maioria dos trabalhadores, porque o sindicalismo bancário foi muito atuante, muito forte. Não só preservou
todos os direitos de convenção coletiva dos trabalhadores, como preservou a jornada de 6 horas, como preservou trabalhar só de segunda a sexta e descansar sábado e domingo. Agora, essa não é a realidade da maioria dos trabalhadores. Por isso eu queria terminar aqui que a gente já está idoso, né? Já temos uma longa trajetória de luta e está naquela atividade, no feriado de 15 de novembro, na Avenida Paulista, ao lado de milhares de jovens na Avenida Paulista, muitos deles que não participaram de luta nenhuma, mas estão indignados com essa jornada de trabalho de 6 por 1. Eles querem dignidade, querem saúde, querem descansar pelo menos 2 dias por semana, e de preferência sábado e domingo. É um direito deles. Esses jovens estão lutando como lutaram a juventude no final dos anos 80, dos anos 70, e conquistaram vários direitos. Inclusive pressionaram para ter uma Constituição federal com direitos trabalhistas. E agora esses direitos precisam ser ampliados. E nós ficamos muito felizes de ver essa juventude. Estávamos lá eu, o Mané, o Alexandre Caso, o Alexandre Maciel, nosso jornalista aqui do Papo Bancário, que fotografou, filmou muito e com certeza se emocionou de ver aquele ato fabuloso da juventude aqui do estado de São Paulo, mas nós sabemos que foi a nível nacional. A juventude se espalhou pelo Brasil para dizer não à jornada 6 por 1. Querem descanso semanal de no mínimo 2 dias e avançando para descansar pelo menos 3 dias por semana, conforme está na emenda constitucional apresentada lá no Congresso Nacional. Então, isso foi fabuloso e agora nós temos que alertar a população brasileira que a democracia é fundamental de ser preservada. Nós temos que ter divergência, ter debates de ideias, mas jamais assassinar um adversário político, uma pessoa que concorre a um cargo político porque você acha que tem que ficar com um cargo para o resto da vida. Se você quer ter cargo de presidente, de governador, de prefeito, dispute a eleição e ganhe a eleição. Né? O nosso querido companheiro Guilherme Boulos disputou a eleição, se consolidou como uma liderança popular a nível nacional, foi o militante do campo popular mais bem votado do Brasil todo. As urnas. E ele aceitou a derrota, e é assim que a vida segue. Nós tivemos divergência, tivemos embate, o Guilherme Boulos foi perseguido, muitas mentiras contra ele, quem viu a propaganda eleitoral percebeu isso teve interferência no resultado eleitoral. O governador Tarcísio cometeu um crime contra o Guilherme Boulos no dia da eleição, dizendo que ele tinha relação com o PCC, uma mentira, vai ser processado. Aquele Pablo Marçal também cometeu um crime contra o Guilherme Boulos, fazendo um atestado falso. Então, muitos absurdos foram feitos. E quando você tolera esse tipo de absurdo, alguém pode achar que é normal matar o adversário para você ganhar a eleição. Nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma, então não pode ter nenhum tipo de anistia para quem tentou implantar uma ditadura, dar um golpe na democracia no nosso país. Agradeço e um grande abraço a todos e todas. Seguimos em frente, sempre na luta. Bom, Mané, obrigado aí pelo convite, acho que foi um bate-papo bem legal, eu aprendi bastante com você e com o Cordeiro, estou sempre aprendendo. Eu acho que o Cordeiro resumiu bem o que é a democracia, o valor da democracia e que a gente tem que defender todos os dias, né? Todas as horas, todos os minutos, a gente tem que passar a vida defendendo a democracia, o ambiente democrático, que é isso, você não tem que eliminar ninguém. Você vence ou é derrotado e
o mundo ele é plural nas suas ideias, nos seus pensamentos, nós precisamos respeitar a diversidade de pensamento, a pluralidade de pensamento. Cada um pensa de uma maneira, né? E você não tem que eliminar aquele que pensa diferente. Isso é um pouco da democracia. É permitir que a gente tenha disputas justas, né? Dentro do campo democrático. Mas eu quero lembrar que um tema que a gente não falou aqui hoje, mas que a gente vai falar ainda, né, Mané? Que é sobre a terceirização. E porque eu acho que a categoria bancária, você bancário e bancária, está vendo dentro do seu banco a terceirização já há muitos anos avançando. E a terceirização é uma preocupação de toda a categoria bancária. Tem alguns bancos, por exemplo, como o Santander, que está terceirizando em níveis altíssimos, está criando empresas coligadas e passando esses trabalhadores e trabalhadoras para essas empresas coligadas, e esses trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, não deixam de ser bancários e deixam de ter direito à Convenção Coletiva Nacional. Nós vamos fazer um programa aqui, né, Mané, para falar muito sobre isso. Vamos trazer aqui companheiras e companheiros da academia aqui, Magda Biavaschi e outros nomes aí que conhecem muito para falar sobre esse tema. Vamos discutir esse problema, vamos problematizar, né, sobre o que está acontecendo dentro dos bancos. Eu desconfio que essa seja uma das maiores preocupações da categoria bancária, que é com o emprego, né, que é com a saúde e é com as condições de trabalho. As condições de trabalho, a pressão e tal. E a terceirização é um tema muito importante. Então, eu vou até tomar liberdade, Mané, de sugerir para que quem está nos assistindo envie para nós que temas te interessam, que a gente pode trazer aqui especialistas e nós também fazermos a discussão sobre temas inerentes ao dia a dia do bancário e da bancária, dentro do local de trabalho, como é o seu trabalho, se você está sendo terceirizado ou não está sendo terceirizado, como está a saúde dentro do local de trabalho, como está a pressão do assédio moral dentro do local de trabalho. Sugira, né? Apresente pautas para que a gente possa conversar e contemplar aquilo que está precisando ser discutido com a categoria bancária esclarecido. Valeu, Mané. Obrigado. Obrigado para todo mundo.